Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Que é a tia Geice para darmos início à nossa aula de arte. Vamos lá? Pegando o nosso livro e vamos abri-lo na página 53, onde vamos dar início ao capítulo 5 do nosso livro, que tem o título Expressando Arte por Meio do Som. Nesse capítulo 5, nós iremos trabalhar as unidades temáticas de artes visuais, dança e música, tá bom? As expectativas para este capítulo é que estar sensível aos sons que nos cercam e compreender a sua importância para o ser humano, reconhecer o som como objeto na natureza e instrumento do homem para comunicação, interação e transformação de si mesmo, das relações com os outros e do meio em que vive, tá bom? Então vamos iniciar a leitura do nosso capítulo 5 na página 53. Começa dizendo assim: o grupo Barbatuques foi fundado em 1995 em São Paulo. Seus espetáculos musicais, álbuns e oficinas já foram levados a mais de 20 países. O grupo utiliza o corpo humano como seu instrumento musical. Palmas, batidas no peito, estalos com os dedos e a boca, assobios, sons de respiração, utilizando a expressão corporal como música. Certo? Então, Barbatuques é um grupo que executa sons, eles cantam, eles fazem música utilizando sons do corpo, e de outros instrumentos inusitados, sem ser os instrumentos convencionais de música, certo? Na página 54, na seção sobre o tema penso, eu gostaria que vocês me dissessem quais são os sons mais presentes no seu cotidiano. Você vai dizer se é som de músicas, se é o som do trânsito, se é o som da natureza, se é a voz de alguém, se é algum som específico de algum instrumento, certo? Então vocês vão parar para pensar, quais são os sons mais presentes no seu cotidiano e escrevam aí no livro de vocês, tá bom? Aí vem a seção Registre suas ideias. Na questão número 1, você acha que em todos os ambientes existem os mesmos sons? Por exemplo, os sons na rua movimentada de uma cidade são os mesmos que encontramos em uma praia deserta? Você vai dizer sim ou não. E é óbvio, que é não. Você vai me dizer quais são essas diferenças. Por que não são os mesmos sons observados de uma cidade movimentada para uma praia deserta? Você pode colocar que na cidade tem a interferência do trânsito, de muitas pessoas, de muitos estabelecimentos, E já na praia deserta fica mais possível a gente ouvir o som da natureza, o som do mar, do vento, dos pássaros, Que não é tão possível de ser observado nas cidades movimentadas, por conta de todo o barulho da vida cotidiana das pessoas, Na segunda questão, quais são suas experiências com instrumentos musicais? Aí vocês vão me dizer, quem já tocou flauta, quem já tocou violão, quem já tocou, toca bateria, pandeiro, algum instrumento de percussão, algum instrumento de corda, tá bom? Vocês vão compartilhar para mim e para seus colegas qual a sua experiência. E na terceira questão, o conjunto de sons à nossa volta reflete o ambiente em que estamos. Pensando nisso, feche os olhos e preste atenção em todos os sons presentes onde você se encontra agora. Quais são eles? Então, esse é um exercício de observação do espaço onde você se encontra, Quais serão os sons que você poderá observar caso você feche os olhos, fique totalmente em silêncio, por alguns segundos? Que som será que você vai conseguir ouvir? Será que você vai conseguir ouvir o som de algum pássaro, de algum animal, o som do vento? Ou será que você vai conseguir apenas ouvir os sons, os ruídos da cidade, de carros, de batidas ou vozes de pessoas? Vamos fazer esse exercício? Façam aí, certo? Vocês registrem no livro e depois vocês me contam quais foram os sons que vocês conseguiram captar, tá bom?
Quarta questão, nós temos aí uma pintura, né, que apresenta o cotidiano de um ambiente rural brasileiro no ano de 1899. Né? É uma pintura do artista Almeida Júnior, que nasceu na cidade de Itu, em São Paulo. Estudou desenho e pintura na Academia Imperial de Belas Artes. Suas obras impressionaram Dom Pedro II, que lhe ofereceu uma bolsa de estudos na Europa para estudar desenhos. Olha que fato interessante, né? Aí pergunto na letra A, qual seria a sua definição de música? O que você entende como música? Como você explica a música? O que é a música para você? Vocês vão registrar aí no livro de vocês. E na letra B, pergunta: o quadro ilustra uma cena onde um violeiro toca enquanto uma mulher observa. O ambiente retratado na cena está inserido no contexto de shows, espetáculos ou concertos? O ambiente retratado na pintura ilustra que tipo de relação entre o indivíduo e a música? Aí pede para você explicar, né? Então, na imagem a gente pode observar o quê? A janela onde o violeiro se encontra, né? As roupas, os detalhes na parede, né? Que são detalhes de uma parede de uma casa simples, sem acabamento, né? Paredes rachadas. Então, a gente tem que observar a possibilidade de o quadro representar aqueles violeiros que tocam nas ruas das cidades do interior, né? Ou em ambientes familiares. Né, para a gente refletir sobre a diferença entre a apropriação da música como um produto artístico, cultural, de entretenimento, né, em grandes espetáculos e shows e festas, e a apropriação da música como uma prática mais intimista ou pessoal, né, ou ainda pertencente a expressões como a cultura popular, como mostra no quadro. Né? O quadro fica visível que não está em um ambiente de espetáculo, de show. O violeiro toca como se estivesse ali se declarando, cantando canções românticas para a moça que a observa, né? Eles estão com um semblante bem calmo, é isso? E na página 56, nós temos a seção O que as outras pessoas pensam sobre. Aí nós temos um texto que reflete um pouco sobre o significado da música, mas sem dar uma definição precisa. Né? Movimenta o nosso corpo como um todo, é algo passível de discussão e reflexão a partir das abordagens que alguns estudiosos nos proporcionam. Então vamos lá, ler o texto na página 56. Música, algo que reflete as minhas emoções. Diz-se que desde os primórdios da existência, observar a natureza e os sons por ela produzidos já levavam os seres humanos a fabricar os seus próprios sons. Existem algumas abordagens referentes ao significado da música. A abordagem naturalista afirma que a música existe antes de ser ouvida, pois seria um fenômeno natural e universal. Dessa forma, não é preciso comunicação ou percepção para que haja música. Nesse caso, a música não seria considerada arte ou expressão artística. A abordagem funcional, artística e espiritual já afirma que a música só funciona na medida em que é percebida, sendo necessário haver um diálogo entre quem compõe e quem escuta. Nessa perspectiva, a música se caracteriza como uma manifestação, um meio de comunicação passível de transmitir e proporcionar diversas emoções e sentimentos. Temos nessa abordagem, portanto, a definição de música como manifestação artística produzida e expressada pelo homem. No estudo da música, encontramos o que se compreende como a sua definição negativa. Partindo da ideia de que é muito difícil obter um conceito fechado sobre música, buscou-se elencar os aspectos que não a caracterizam. São basicamente 4 aspectos que, negados, ajudam na compreensão do significado da música. Esses 4 pressupostos dizem que a música não é caracterizada como uma linguagem comum, e que, por isso, vem sendo estudada por pesquisadores.
quanto à relação entre seus elementos simbólicos e seus respectivos significados. Diz também que o ruído não pode ser considerado música isoladamente, podendo ele construir uma composição musical desde que esteja organizado com tal finalidade e desde que o artista tenha interesse. Diz também que a representação gráfica da música, a sua partitura, não pode ser considerada por si só música, para tal devendo ser tocada e ouvida. E por último, diz ainda que a música não é totalizante, ou seja, seu sentido pode variar de acordo com o sujeito que a ouve, considerando que cada um possui especificidades de caráter emocional e cultural, certo? Então, a partir desse texto, tem algumas questões para a gente responder nas páginas seguintes, na página 57 e 58, tá certo? Eu vou resolver com vocês na nossa atividade de classe, na nossa aula online, tá bom? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.